Fala torcedor tricolor, se você não quer perder nenhuma notícia do São Paulo em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às últimas notícias do São Paulo e aqui você fica sempre atualizado de tudo. Agora bora pra notícia. Na entrevista coletiva de Rogério Ceni, após o empate entre São Paulo e Ituano por 0-0 pela Copa do Brasil, o treinador relatou que Luan só voltaria a jogar pelo São Paulo somente com a renovação de contrato. Mas até onde vai o poder de Rogério Ceni? O jornalista André Hernan dá a sua opinião. Veja. Esse episódio do Luan, o afastamento por decisão do Rogério Ceni, escancaria mesmo uma carta branca que o Rogério tem dentro do São Paulo, deixaria assim a diretoria em segundo plano, principalmente em decisões em que a direção tem que aparecer mais. Quero trazer esses detalhes para vocês, quero trazer um pouco dessa reflexão para vocês, mostrar esse tweet aqui do meu parceiro, meu amigo jornalista Eduardo Rodrigues, que cobre o dia a dia do São Paulo, e ele traz uma reflexão bastante interessante, sobre essa decisão que o Rogério tomou, O Rogério deixou bem claro na entrevista coletiva pós-jogo contra o Ituano, não relacionar o Luan, enquanto ele não decidir essa questão da renovação de contrato com o São Paulo, é única e exclusiva dele, Rogério Ceni. O Rogério não vai relacionar, não vai escalar o jogador enquanto não tiver o ok 100% de vai renovar, não vai renovar. A reflexão que o Eduardo Rodrigues traz é uma reflexão totalmente válida, totalmente lúcida. Essa decisão do Rogério não escancara uma carta branca que o treinador tem dentro do clube, e essa carta branca de um treinador dentro do clube traz alguns pensamentos, Primeiro, você tem uma diretoria que é atuante, essa responsabilidade no caso do Luan, já que é uma questão contratual, tem que ser o treinador que tem que tomar essa decisão? E eu acho que fica uma questão ainda mais que vale uma discussão. No momento em que você tem um time que você questiona resultado, você questiona desempenho, tudo bem que o São Paulo é um time que está com vários jogadores machucados, mas você questiona time, você questiona desempenho, você tem um treinador com carta branca, como é que você vai cobrar o treinador? Como é que você vai pressionar um treinador? Então fica aquela sensação de que o Rogério segue firme, no São Paulo, e só sai do São Paulo se houver a necessidade de uma mudança, se ele, Rogério, quiser sair. Uma situação estranha de você imaginar como é a hierarquia, diretoria e Rogério Ceni nesse momento, até porque o Rogério também não é no São Paulo somente um treinador. Ele é um cara que tem toda uma história, ele é o maior goleiro da história, talvez um dos jogadores mais vencedores da história do São Paulo. É uma relação que chama a atenção nessa reflexão que o Eduardo traz, é algo que chama a atenção, é algo que vale a pena o debate. Quando você vai perguntar, até saber os bastidores dessa decisão do Rogério Ceni, eu, por exemplo, fiquei sabendo que a direção do São Paulo se sentiu assim muito tranquila em relação à decisão do Rogério. Deixou o Rogério tomar essa decisão, foi uma decisão do treinador, mas foi uma decisão que teve um conjunto, uma participação da diretoria. A frase que eu ouvi de uma pessoa do São Paulo foi: se a direção fosse contra a decisão do Rogério, a decisão do Rogério não seria tomada, não aconteceria, não iria acontecer algo se a direção fosse contrária uma decisão do treinador que envolve um aspecto diretivo também numa decisão. Ficou bem claro para mim, pelo menos na conversa que eu tive com uma pessoa importante do clube, que essa decisão do Rogério teve o aval da diretoria, teve o ok da diretoria. Se não tivesse, ela não teria acontecido. Bom, foi pelo menos a resposta que eu tive dentro da minha apuração, diante dessa reflexão que fez o Eduardo Rodrigues e que fez eu gravar esse vídeo aqui para vocês. Então o São Paulo dá ao Rogério essa carta branca, dá ao Rogério essa liberdade de tomar essas decisões, concorda com o seu treinador. Mas a reflexão que fica, será que isso é saudável? Será que não teria que ter sido a diretoria ter tomado essa decisão antes mesmo do treinador? Não seria esse movimento contrário, a diretoria tomar a frente disso e aí o treinador concordar ou não? É um debate que a gente abre e eu quero que vocês deixem os seus comentários aqui. Fique atento, pois te atualizo a qualquer momento com as últimas notícias do São Paulo. Salve, salve tricolor!